Considerado decano da ufologia em Minas Gerais, o professor licenciado em Física Alberto Francisco do Carmo foi cofundador do primeiro grupo de pesquisa ufológica no Brasil, o SICOANE, ao lado do já falecido Ulvio Brant Aleixo, em Belo Horizonte, na década de 1950. Como ilustrador, fez diversas reconstituições para o SICOANE. Pesquisou diversos casos ufológicos ocorridos em Minas Gerais e é autor de inúmeros artigos sobre o tema, que foram publicados nos mais diversos meios de comunicação do Brasil e no exterior nas últimas décadas. O pesquisador manteve laços de intercâmbio e amizade com alguns dos maiores ufólogos do mundo, como os norte-americanos J. Allen Hynek e Bob Pratt, que foram recepcionados por ele quando visitaram o Brasil. Neste documentário, Alberto do Carmo nos narra um clássico da ufologia mineira, apresentando declarações exclusivas, ilustradas por imagens inéditas, abordando um caso que pesquisou bem de perto, o do sumiço e reaparecimento de um soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no final da década de 1960. O militar, que alega ter sido sequestrado por criaturas alienígenas, é pessoa de natureza humilde e estava pescando quando teria ocorrido o incidente. Alberto, explica para nós um dos casos que você pesquisou bem de perto, que é o caso do soldado José Antônio, desaparecido em Minas e encontrado no Espírito Santo. Né? Explica pra gente. Encontrado não, ele não foi encontrado no Espírito Santo, ele foi encontrado na estação de Belo Horizonte, descendo de um trem que vinha do Espírito Santo, certo? E isso foi o começo da história. Isso está no relato original, que parece que foi publicado agora de novo por várias pessoas, inclusive a revista UFO, uma revista da Espanha. Mas é a velha história. Certas coisas, de certos casos, a gente tem tão pouco tempo, tão pouco conhecimento, é um terreno tão acidentado, que certos detalhes a gente só vai perceber 20, 10, 30, meio século depois. É o caso do Zé Antônio. Sintetizando o caso, já que você quer a síntese, é o seguinte: esse camarada era ordenança de um major chamado Célio, da Polícia Militar de Belo Horizonte. Uma pessoa bastante humilde, pouco letrado, certo? Mas uma grande figura, ser humano de primeira. Ele até hoje, na família, na vizinhança onde ele mora aqui em Belo Horizonte, ele é extremamente respeitado e não mudou absolutamente nada. É a serenidade em pessoa. O Zé Antônio apareceu para todos nós quando ele desceu de um trem na estação ferroviária, a praça de estação, que hoje não é mais praça, estação ferroviária. Mas o caso é o seguinte: um camarada viu um sujeito vestido de forma quase andrajosa, com a touca de meia na cabeça e com um pacote muito grande. E suspeitou que ele fosse um ladrão de fios de telégrafo, certo? Que tinha pegado carona no trem e foi detido, levado, e aí abriram, não era nada, era apenas um pacote que era um material de pesca dele e objetos pessoais, um pacotão assim. Acho que era o tecido que envolvia a barraca de campanha que ele tinha levado. Não tinha nada de fio de cobre, portanto ele não era ladrão de fio de telégrafo. Aí o pessoal pegou um monte de carteiras que ele tinha a carteira dele, tinha várias carteiras com a foto dele, mas não havia carteira de identidade. Aí o chefe de estação mais o policial
Perguntaram, cadê sua carteira de identidade? Ele falou assim, chefe. Ele falava assim, chefe. Ficou com eles. Eles quem? Eu disse, bom, se eu quer ouvir a minha história, eu vou contar. E contou. E a sinceridade dele foi tão grande, como impressionaria todos desde então, que ele telefonou para a Rádio Guarani e vieram fazer um flash com ele. Aí, vocês vejam como é que a coisa é engraçada. Eu tinha apanhado um táxi Fusca que estava com o rádio ligado, estava indo para casa na floresta, quando escutei uma notícia: um soldado da PM foi sequestrado por um disco voador, foi parar no Espírito Santo. Eu imediatamente, cumpri minha missão de xereta oficial do Ciclone. Telefonei pro Lúvio, tem coisa grossa aí para nós. Aí foi aquela novela para a gente chegar até José Antônio. Mas não era tanto assim, por problema de secretismo, não. É que o Major Célio gostava muito de José Antônio. Ordenança é um cargo muito humilde na hierarquia militar. Fica para aquelas pessoas que não têm quase instrução nenhuma, mas é praticamente um criado remunerado pelo Estado e que serve a um oficial de patente média ou alta e que faz as compras do mercado, que ajuda a carregar os meninos, que toma conta dos meninos, que leva os meninos na escola. E o Zé fazia isso. Então ele era uma pessoa de absoluta confiança do Major Célio. Então o Major Célio, quando viu aquela confusão toda, ele protegeu o Zé Antônio por um dia. Ele escondeu o Zé na casa dele, até que ele sentisse que o Zé Antônio estava recuperado. O pesquisador conta como conheceu pessoalmente o ex-soldado José Antônio da Silva, fazendo uma visita à sua residência em Belo Horizonte. O soldado contou detalhes da experiência inusitada ocorrida enquanto ele pescava no terreno de um conhecido durante um período de folga do trabalho. Eu nem me lembro bem como foi o primeiro contato dele, se foi na casa dele, no bairro Paris, não na Vila Paris, onde eu tenho apartamento, mas no bairro Paris, perto de Santa Efigênia, certo? Uma casa modesta, e nós começamos então a conhecer a história. Então agora que eu posso fazer a ciência. Em poucas palavras, Zé Antônio estava de folga no serviço dele e resolveu pescar e num lugar pouco atraente, certo? Era um poço perto de um sítio de um outro camarada que era da PM de Minas Gerais, o Coronel Aristides, que já deve ter falecido, como vários nessa época. Mas era um poço de água, um lugar assim meio alagado, que segundo ele tinha umas traíras muito boas. Então ele foi lá, estava lá com o objetivo de pescar traíras. Então ele chegou, ao que me parece, numa sexta de noite, nem armou a barraca. Foi em 69, Então, ele dormiu ali em cima, ao relento, sem ter preguiça de armar a barraca. Bom, aí amanheceu o dia, ele ficou lá pescando, também não sei o resultado dessa pescaria. Eu sei que não deve ter sido muito boa, não, porque ele lá pelas tantas comeu pão, comeu
sardinha, levou sardinha em lata, né, um abridor de lata e tal. E mais ou menos, aí de tarde, 3 horas da tarde, mais ou menos, foi na parte da tarde, não foi na parte da manhã não. Ele escutou algo parecendo um mugido, negócio assim. E ato contínuo veio uma chama. Ao manter contato com os humanoides, o então militar se assustou e foi atingido por uma espécie de raio na perna. Ele viu um jato de fogo sair, como se fosse um laser, hoje, né? E o atingiu na perna, na barriga da perna, não sei se direita ou esquerda. Ele detalhou isso recentemente numa entrevista que eu tenho gravada com ele, muito mal gravada, mas eu só sei que aquilo deu um formigamento na perna, no corpo dele, na parte inferior. Ele se abaixou e quando ele tentou se levantar, ele não conseguiu mais se levantar. Certo? Ato contínuo surgiram 2 tripulantes, de um ter coisa de 1,40 m, eram baixinhos. Certo? Eles viviam uma roupa cinzenta, né? Inteiriça, não brilhante, fosca. No momento do encontro, as criaturas mostravam o seu semblante, e somente depois, quando adentrou a espaçonave, José Antônio foi obrigado a usar uma espécie de capacete, semelhante a um elmo, que também foi utilizado pelos seus captores durante a viagem. E eles o arrastaram, semi-paralisado. E segundo ele simplesmente falou assim: olha, Zé é uma pessoa muito racional, muito tranquilo. Ele falou assim: olha, eu não resisti não, porque se aquele negócio me atingisse na perna, me atingiu na perna, fosse atingir outras partes do corpo e outras coisas mais, eu não sei o que seria de mim. Então ele praticamente, literalmente, se entregou. Ele foi arrastado. Quando ele chegou num determinado local, assim, que a gente sai do mar, que eu tive lá, tem foto minha que eu tirei lá do soldado, do lugar que estavam aqui no slide. Tá? Ele viu então um terceiro portando alguma coisa que parecia um bacamarte, aquela espingarda antiga, né? Mas muito clean, né? Um design assim muito clean, com um lugar assim para manusear. E mais tarde ele viu funcionar e viu o poder da coisa e morreu de medo. Bom, ele foi arrastado. Então ele viu o terceiro com a arma, também mascarado pelo tal elmo, nada de cara, certo? Nada mesmo. E aí ele viu o OVNI. Ao avistar o veículo aéreo que se encontrava pousado, José Antônio o descreve como tendo um formato semelhante ao de um cogumelo. Que era completamente diferente de qualquer coisa que nós já tínhamos visto nós aqui. Você imagina assim, um cogumelo com a abóboda, um duplo cogumelo. Um cogumelo para cima, aquele chapéu do cogumelo em cima, e outro chapéu embaixo. Portanto, um setor esférico. Setor? Um setor esférico, né? Um corte assim que você fala de uma esfera. O de baixo era um pouco menor, o de cima era um pouco maior. E da borda partiam vigas que desciam da beirada e morriam na base do tronco do cogumelo. E ali havia uma porta dentro. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é a simplicidade dos relatos das pessoas que falam de sequestro. Tudo era de uma simplicidade franciscana. Havia apenas um cubo com 2 alavancas, uma maior e uma menor, e em frente a esse cubo, mais 3 outros cubos, na qual
ele foi colocado e amarrado, não sei de que forma, isso é uma coisa que faltaria ele me explicar. O fato é o seguinte, ele foi imobilizado ali, e os dois captores dele ficaram de escolta do lado dele. E o tal que disparou a arma, que parecia ser uma espécie de comandante, ele se assentou naquele cubo da frente, não me lembro se virado para frente ou virado para trás, mexeu numa alavanca menor, ao que parece, não estou aqui lembrando, contando que essa imagem isso é de 69, viu, gente? Mas olha como é que eu consegui guardar bem. Porque só para desenhar, para vocês terem uma ideia, eu fiquei um total de 18 horas com ele. Para chegar àqueles desenhos, 18 horas. E mesmo assim, eu vou esclarecer para vocês, eu errei. Certo? E desse negócio surgiu uma lição para nós, que eu também falo adiante. Mas a coisa, quando ele me diz que ele sentiu que a coisa tinha se levantado, estava se levando do solo, mas que quando ele mexeu na segunda alavanca, pareceu que a coisa disparou de uma forma que ele perdeu a noção do tempo. Vejam bem, foi importante, meus caros ex-colegas, ex-professores do departamento, principalmente a turma que me deu a estrutura da matéria 1, né? Teoria da relatividade, está na hora. Tá? Então o negócio é o seguinte, a partir de um determinado momento, que o Zé, coitado, a última coisa no mundo que ele conheceria seria a teoria da relatividade. Tá? Diz que a coisa começou a acelerar de uma forma tão grande, mas tão grande, que a cabine foi invadida aos poucos por uma luz, e num determinado ponto ele não via nada, apenas luz. Ele até fechava os olhos, porque num detalhe que eu esqueci, quando ele entrou, eles puseram um capacete igual ao deles, e o negócio era assim, ele abria do lado, abria uma portinha e enfiava nesse sentido, certo? E fechava atrás. Coisa que ele também ficou só vendo o mundo por dois buraquinhos do elmo, vamos chamar de capacete. Então ele ficou muito incomodado, e o capacete, nós tivemos a ocasião de vê-lo poucos dias depois, machucou ele todo aqui, ó. Ele vê direitinho a cicatriz do capacete, direitinho. Bom, esse estágio, tudo, se não me engano, ele falou conosco que era como se eles viajassem num fogo que não queimava. Mas que durante essa fase em que ele não via mais nada, que eles conversavam, os tripulantes, nos mugidos deles, entre si, como se fosse uma coisa corriqueira, estivesse acostumado com isso. Ele não, ele fechava os olhos, ele não aguentava aquela luz toda. Bom, aí ele sentiu que o aparelho estava descendo e tocou o chão. Quando tocou o chão, eles se levantaram e taparam os dois buraquinhos, que era a única coisa que ele conseguia ver. Certo? Dois buraquinhos. Então ele foi arrastado e ele escutou um alarido, como se ele estivesse sendo levado pela acústica, alguma coisa assim, um corredor, etc. Foi mais ou menos ele ajudando, indo com a perna meio paralisada. E até que ele foi assentado. Em um ambiente completamente desconhecido e sem saber para onde estava indo a bordo daquela máquina, o soldado não imaginava qual seria a intenção de seus sequestradores. Obrigado a usar uma espécie de capacete por alguns momentos, ele pôde sentir a máquina em movimento. Sob uma iluminação estranha, ele jamais imaginaria o que poderia lhe suceder durante aquela aterradora experiência. José Antônio descreveu os detalhes peculiares do interior do OVNI,
como novas concepções para a luz e o uso de um objeto cúbico. Quando o disco voador pousou, José Antônio foi levado para um estranho local com os olhos vendados, onde havia diversos seres semelhantes aos seus sequestradores. Posteriormente, ele confidenciou ao pesquisador que não acreditava sair vivo daquela experiência. Foi sentado em alguma coisa, que mais tarde ele descobriu que era outro cubo, certo? Mas só que ele não podia mal ver as coisas assim, porque ele não mexia com o capacete assim, ó, machucava. Então as coisas que ele viu ficou assim. Você pergunta para ele o que tinha no teto, ele não consegue dizer. Entendeu? Agora uma coisa interessante, tudo era iluminado por uma luz, isso também se tornou recorrente nas histórias de OVNIs e de pessoas levadas a bordo, que é como se, aqui por exemplo, nós temos uma fonte luminosa que é essa lâmpada que está aí. Mas estava tudo iluminado, mas você não sabia de onde vinha a luz. Era como se tudo tivesse alguma coisa que iluminasse lá dentro, mas ele não via quê. Aí ele viu os caras pela primeira vez com as feições deles. Eles lembravam aqueles doentes, os leprechauns da Irlanda, né, que naturalmente eu nunca ouvi falar, mas eles eram alourados, ruivos, barba, cabelo espesso, olhos, sendo que eles, eu tenho quase certeza que ele não tinha esclerótica, era tudo verde aqui dentro, imagina que tudo verde, certo? E agora que eu vou chegar no ponto principal, quando eu desenhei, eu coloquei a boca nesse sentido, certo? Aí um dia, que eu, depois de algum tempo, se não me engano anos, eu falei, vem cá, Antônio, você ficou do meu lado e tudo, vamos ver, vamos falar direito desses desenhos aqui, tá certo esse desenho? Ele falou assim, tá, mas tem uma coisa aí que está errada. Eu falei, mas o quê? A boca. A boca não era assim não, era assim. Eu falei assim, então, pareciam uns lábios assim. Mas então, que boca é essa? Parecia uma vagina. Uma vagina na cara, assim, ó, tá? No meio da barba. Mas que quando ela abria, ela abria como boca de peixe. Então, o que nós podemos pensar disso? Essas pessoas jamais poderiam falar nossa língua. Certo? Não dá. Vocês imaginam. Então, eles são só um eco. Mas uma coisa que fica claro para mim, que futuramente eu acho que o homem vai ter que desenvolver essa cabeça para usar a telepatia. Porque a telepatia é a única forma de conciliar que duas culturas que tenham o aparelho vocal profundamente diferenciado ou nem existente, entendeu? Possam se comunicar, porque e há coisas muito engraçadas, por exemplo, no caso de Emilson, o Ian Wolstein, dentro do órgão, não sei se você reparou nisso, ele sorriu para os tripulantes na despedida e fez uma reverência. Eles fizeram uma reverência, mas eles não conseguiram rir. O que saiu na cara deles parecia uma careta. Né? Então aí você vê já um problema de diferenças que nós vamos ter que enfrentar, estranhar. O cara não consegue rir. O cara não consegue falar porque a boca dele é assim, no caso. Agora, o que me estranha é o seguinte, que lá pelas tantas, um cara lá que parecia ser o líder deles, reparou que o Zé estava muito abatido. E mandou trazer para ele, era algo parecido com ele. Eu tenho uma maquete em casa, viu, Pé? Eu posso depois te mandar, que eu fiz aproximadamente igual. Vocês imaginam aqui para dentro, cavada, uma pirâmide de 4 lados. Tá? Aqui. Aqui está uma caixa.
né? Aqui tem uma caixa. Então você imagina que aqui, nas cavidades, tinha uma pirâmide. Aí eles trouxeram algo que seria um copo deles e colocaram assim, com esse bico assim para baixo, ó, uma cunha, né, para baixo, e fizeram ele beber um líquido esverdeado, amargoso, dizem que horrível, mas que depois que ele bebeu eles se sentiam melhor, certo? Agora depois, anos, isso só tem 3, olha rapaz, casa que aconteceu em 69, só agora é que eu percebi que fazia sentido. Olha, a boca em formato de vagina devia ser algo assim, quando a gente junta o polegar e o indicador, certo? Mas vejam bem, para nós, esse negócio com a nossa boca na horizontal, se você bebesse qualquer coisa num negócio desse, a água escorreria para os lados, não é verdade? Não é? Se for assim, como foi o caso dele, incomodava os lábios dele. Mas para uma boca vertical, olha, focaliza isso bem, Pepe, aqui ó, seria perfeito para o camarada beber um líquido. Quer dizer, aquele copo estranho deles, que parecia assim um paralelepípedo, não talvez um cubo, mas um paralelepípedo com uma pirâmide cavada. Eu tenho até fotos da reconstituição, quando ele fazia assim, ó, isso é perfeito para quem tem boca vertical e não horizontal. O soldado diz que se sentiu a atração principal entre aquelas criaturas, uma vez que seria de outro mundo. Ele também descreve um mural mostrado com figuras bem familiares na Terra. Mas aí teve as partes, vamos dizer, sinistras do caso. Porque era uma assembleia, do lugar onde ele estava, os captores dele ficaram do lado dele, sem os elmos. E ele teve outra coisa que é muito comum. Por exemplo, você já viu as pessoas dizerem que os japoneses são todos iguais? É porque você não está acostumado com a raça. Então ele viu aquela turma toda de boca, todos com... Ele disse que pareciam todos muito iguais. Certamente não eram. Se ele ficasse mais tempo ali, ele notaria a diferença. Essa sensação de caras iguais, por exemplo, no caso da Bianca e mim, ela disse que as caras dos carrânicos lá, né, eram muito parecidas. Né? No caso do Eromar, também é a mesma coisa, muito parecido. Isso pode ser verdade, no sentido disso que eu falei, né, que a pessoa nunca viu aquela raça estranha, né? Quando vê assim de primeira vista não consegue diferenciar. Agora depois ele vai pegando, mas parece que Zé Antônio, a única coisa que ele notou que parece que esse tal de líder, ele fez uma espécie de uma conferência cujo tema devia ser a Terra, onde ele, um terrestre vivo, era a atração principal. Aí ele olhou para a esquerda e viu, isso está muito bem desenhado, uma espécie de mural que não era fotografado, era bem desenhado, arte acadêmica. Ali você tinha espécies de animais, tinha macaco, algo parecendo onça, o tigre, o leopardo, elefante. Tinha muita coisa da África. O incrível caso do soldado José Antônio. Assista a parte final na TV Fanzine.